Senhoras e senhores, é oficial, a verdade não faz curva e ela é uma só. O Vasco não joga bola. Não joga, tá ligado? Não tem jogador, os que estão em campo não tem repertório, o time joga de forma pobre, não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, chega basicamente toda hora na lateral e tenta cruzar pra área, só que cruza errado. Enfim, vamos falar de tudo de ruim desse jogo aqui. Olha só, pessoal, hoje o Vasco veio a campo com uniformes que homenageavam algumas pessoas marcantes, dentre elas o Pelé, e assim, quando a bola rolou não tinha nada perto do Pelé acontecendo não, tá ligado? O elenco pra hoje veio a campo com esse time aqui, me chama a atenção a camisa preta, que eu achei que era de goleiro, mas aí agora usaram a camisa de goleiro no time de linha, e aí o goleiro usou a camisa que era de linha, inverteu tudo, mas tudo bem, eu acho essa aqui mais bonita do que a outra, mas enfim, o que importa é isso aqui. Normalmente, o Vasco já tem muita lesão, isso não é de agora, e normalmente vem sendo mais do mesmo sempre, porém, dessa vez não foi mais do mesmo, a gente teve muita mudança. Esse time distribuído a campo vinha mais ou menos assim, a gente já começa com o Leandrinho, e não Emerson Rodrigues, e depois a gente vai para Maxime Domingues, o suíço finalmente sendo titular, só que de ponta direita, nada a ver. E aí assim, os irmãos Rodrigues saem da titularidade, tanto o Emerson quanto o Pumita que jogou contra a seleção brasileira, e não, a gente não ganhou da seleção que tinha o Pumita Rodrigues, impressionante a fase da CBF da seleção, né? Mas enfim, o Maxime aqui, cara, Galdamez ganhando a vaga do Hugo Moura, e assim, até que o Galdamez, guardado as proporções, não foi muito mal não, mas também não foi bem, porque ninguém jogou bem hoje não. No mais, aí sim, tudo igual, nenhuma novidade, a bola vai rolar, a gente mandando o jogo dentro de São Januário, e aquilo, o Corinthians ganhou do Cruzeiro. A gente fica atrás do Corinthians na tabela por causa da vitória contra o Cruzeiro. Porém, se a gente ganha, a gente ia subir legal. Mas não ganhamos. Como é que, velho, pessoal? Começa o jogo e assim, o pessoal até faz meme aqui do Payet dando passe de letra. Olha só que bonito passe, só que completamente pra fora, pra ninguém. Tá aqui o Payet, que assim, hoje tava ele, né, com a camisa do Pelé, porque ele é o número 10, o homenageado 10 era o Pelé. E ele tava tentando ali muita jogada, sabe, de coisa bonita, plástica e tal, letra. Ele dava uns 360 tentando sair da marcação driblante e tal, e é bonito, mas algumas vezes dava errado também. Assim, me incomoda um pouco, tem hora que eu acho plástico e tal. Cara, não fez uma partida ruim no primeiro tempo, mas também não fez nada demais. Eu confesso que eu acho bonitinho e tal, só que aí agora, depois que o jogo já acabou, a nossa impressão fica, né, de beleza, rodopiou para um lado para o outro, não é perder o jogo. Mas isso é opinião contaminada de quem já sabe o que na época, na hora, a gente não sabia que a gente iria perder. Surpreende? Não surpreende. Enfim, Payet tenta algumas coisinhas ali, repercute na internet, mas eu acho que é mais fora da galera do Vasco do que dentro da nossa galera. E eu acho que eu posso falar nossa galera que, assim, a grosso modo, quase todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui é vascaíno. Porque, se não, mano, você tá vendo pra quê? Só pra ver eu passar raiva, né? Nós tá na terceira derrota seguida, é só 3. Nem tem mais certeza, já perdi as contas. Enfim, pessoal, o Payet faz aqui uma graça ou outra, depois o que a gente tem? Um possível pênalti pro Vasco. Atenção, é isso mesmo? Olha só, eles vão chutar a bola pra fora, bate na mão aqui do Alan Patrick, e aí o que dá pra gente falar? Você já viu ali o spoiler do Maxime? Mas foi pênalti? Assim, mão foi. E é mão dentro da área. Então é pênalti. Não, não acho que foi pênalti. Assim, vem do próprio companheiro e a bola tava saindo da área. Essa mão evitou que a bola fosse pra longe, a bola não tava indo pro gol, tá ligado? E aí alguém foi lá e interferiu. A bola vem de um jogador do Internacional, bate em outro jogador do Internacional e ela tava saindo da área. Assim, é claramente mão dentro da área, mas nem toda mão dentro da área tem que ser pênalti. É claro que assim, existe o problema de, às vezes isso aqui é um jogo ou outro, pode ser que seja marcado, pode ser, a gente sabe como que cada jogo tem um critério, é uma malucada danada, mas sim, gente, não fomos roubados, vamos ser sinceros, tá ligado? Não fomos roubados, pelo menos não pela arbitragem, porque por quem tá comandando o Vasco nos últimos anos aí, talvez, provavelmente. Mas aqui não acho que tenha acontecido nenhum roubo, realmente bate na mão, mas é aquilo, a gente tem que entender as nuances, os detalhes, os pormenores do futebol, certo? Então, pra mim, nada. Se você discorda, comenta aqui embaixo. Na sequência, o que a gente tem? O Maxime. Vamos falar do Maxime? Ruim, né? Jogou mal. Mas assim, será que é completamente descartável? Eu vou tentar ter paciência pra falar que não. O suíço, nos outros jogos que ele entrou, os poucos minutos que ele teve, ele passou uma boa impressão e tal, tanto é que eu até falei em outros vídeos, pô, não sei se é bom, só sei que não tá sendo usado e me incomoda a contratação dele, até então, até aquela época, não era nem porque ele era ruim, é porque ele não tava sendo usado. E aí aquilo, qualquer jogador inútil é caro, tá ligado? Agora ele ganha uma oportunidade, é bem verdade que ele é colocado de ponta direita, só que se você pega ali naqueles aplicativos de estatísticas do futebol e tal, o mapa de calor dele tá quase todo pra trás do meio de campo, tá ligado? Então ele
ele não foi ponta, talvez sim, ele estava pela direita e vamos aqui tentar dar uma moral pro cara. Talvez ele prefere jogar pelo meio, mas jogou mal. Jogou mal, errou quase que tudo. Uma curiosidade, cara. O futebol, tipo, olhar número é legal pra você ter ali uma noção, mas tem hora que número definitivamente não fala o que foi o jogo. O Maxime, qual que foi a impressão da gente no primeiro tempo dele? Errou tudo. Não é isso? Você concorda comigo? Assim, tentou dar drible debaixo das pernas ali e colocou a gente num perigo. A impressão é que toda hora ele estava errando passe, errando saída de bola, deixando de chutar, afastar a bola quando deveria. Só que aí, números, vamos a números, ele teve, olha só, até anotei, 94% de aproveitamento de passes no primeiro tempo. Josão, isso é muito? É muito. Ele foi literalmente o cara que mais acertou, que teve o melhor aproveitamento de passes do time do Vasco no meio-campo e somando também o ataque. Nem sempre número quer dizer muita coisa no futebol, não, tá ligado? Na prática, cara, a impressão é que ele errou tudo, tá ligado? Então, assim, acertou muito passe pro lado e pra trás, mas passe pro lado e pra trás não faz diferença na vida de ninguém. Vou tentar ter paciência, porque aquilo, cara, às vezes é só um jogo horrível do cara. Eu lembro sempre daquela parada, quando o Paulinho Paula chegou ano passado, parecia horroroso. Quem não lembra aí do primeiro jogo do Paulinho Paula contra o Corinthians, que ele faz um pênalti, que não lembro quem vai cruzar, ele levanta as duas mãos pro alto, a bola bate na mão dele completamente pro alto, sofre pênalti o Vasco, e aí eu, tipo, meu Deus do céu, é essa merda aí que não contratou? E depois deu uma espécie de volta por cima bem considerável. O Paulinho, antes de machucar, era um dos jogadores mais importantes do Vasco. Então, assim, eu tô sendo muito otimista aqui. Mas vamos tentar ser, né? Vamos tentar se apegar a qualquer coisa. Hoje jogou nada, errou tudo. Não merecia nem ter voltado pro segundo tempo. Mas vamos tentar ter paciência. Se continuar acontecendo os jogos e no pouco que ele entrar, ele continuar jogando assim, aí a paciência acaba também, porque ninguém é de ferro. Enfim, dando sequência, pessoal, termina 0-0 o primeiro tempo. Tá, na prática, como é que foi? Foi ruim, cara. Assim, o que tem pra elogiar do Vasco é que no primeiro tempo em específico, a gente não sofreu muito, não. Cada um dos times, tanto o Vasco quanto o Inter, tiveram 6 chutes cada, o Vasco nenhum no gol. E aí a gente tem que falar um pouquinho do Verratti e eu vou chegar lá. Tá na hora já do Verratti virar banco no Vasco? A gente vai chegar lá. Mas antes, como eu falei, o Vasco chuta 6 vezes ao gol e nenhuma vai no gol, não tem nenhuma defesa do Rocher. O Internacional chuta 6, tem 2 defesas do Léo. Então, assim, eles têm mais posse de bola, 57-43, se eu não me engano, e eles chutam a mesma quantidade que a gente, mas com um aproveitamento um pouquinho melhor. Eles pelo menos fazem o Léo Jardim, assim, ter um motivo para ele estar lá. Porque no primeiro tempo, se o Rocher não estivesse presente no estádio, nenhuma diferença, e eu acho que isso diz muito sobre o Vasco. Mas, rapaziada, e o Léo Jardim não, e o Verratti, hein? Vamos falar do Verratti? Assim, tá apanhando da bola. A verdade é que na fase atual, o Verratti está apanhando da bola. Eu acho que uma parte não é culpa dele, porque o Vasco não consegue nem acertar mais cruzamento para ele de cabeça. Assim, a gente só tem cruzamento. Inclusive, no primeiro tempo, a gente teve 6 escanteios a 0, nenhum do Inter, 6 nossos. E assim, todas as cobranças de escanteio, uma pior do que a outra, tá ligado? Piton ali errando quase que tudo, com a bola rolando, o Piton errando, o Leandrinho errando. Teve uns 2 ou 3 cruzamentos seguidos que a bola foi, tipo, cruzamento direto para fora. Sabe, coisa horrorosa. E aí, muitas vezes, a bola chega pro Verratti ter que dominar, correr e chutar pro gol. A gente sabe que ele não consegue. Então, assim, é muita pobreza do Vasco de, cara, não consegue achar a única jogada boa que ele tem, que é a parada aérea, ou então dentro da área, tá ligado? Porque pode ser um chute, só que a bola tem que vir dentro da área. Então, chega, na maioria das vezes, pra ele fora da área, e ele não é disso. E aí, da parte do Verratti, muito limitado, realmente, nesse quesito. Assim, domina a bola, Verratti, ele apanha. Ele tem apanhado legal, não consegue muitas das vezes nem trazer um escanteio, sabe, chuta pra fora, muito impedimento. Lembrou até o El Clássico Mbappé impedido contra o Barcelona, tá ligado? Só no primeiro tempo foram 4, mais 1 ou 2, se eu não me engano, no segundo. Assim, ainda é um cara que tem muita moral. Se fosse outro maluco jogando o que o Verratti tá jogando, você pode ter certeza que eu teria subido o tom aqui, eu estaria começando com piadinha pra lá e pra cá. O Verratti a gente ainda passa um pano por tudo que fez e faz. Mas, atualmente, tudo que fez, não tem feito não, tá ligado? Atualmente tem apanhado da bola e parte, como eu falei, é sim culpa do Paiva, porque o jogo do Vasco é pobre, a gente não consegue, e aí é um problema, tá?
como eu falei, o Verratti tem que ser banco? Não tem. Porque assim, vai ser banco pra quem? Eu acho que talvez uma opção viável seria tirar ele dos jogos, tá ligado? Tirar no sentido de, mano, sei lá, deu 60 minutos, o jogo não tá propício pra ele, tira, muda o esquema. Mudar o esquema é um negócio que tá passando da hora de acontecer, mas não, o cara normalmente vai até o final dos jogos. Ser reserva é difícil, porque assim, o Ryan eu sinto que ainda não dá conta, e se não for o Ryan, vai ser quem? Não tem. Ano passado tinha o Sebastião Ferreira, que Sebastião em nada é a mesma coisa. Esse ano compramos o Cleiton e o Cleiton já foi embora, porque percebemos que não dá conta, e aí literalmente não tem quem colocar. Não tem. Tem, sei lá, o GB, sabe? Que é um moleque aí novo e tal. Assim, não tem gente. Não tem. Então, assim, é culpa do Paiva, é culpa do Verratti que vive uma má fase, é culpa de quem montou esse time, e aí, principalmente, culpa de quem montou esse time. Eu nunca vi você ter um atacante de mais de 35 anos de idade e você só tem ele. Você não tem um reserva. É muito contar que nada vai dar errado, tá ligado? É muito contar que nada vai dar errado. Enfim, de fato, vive uma fase ruim, com certeza a pior dele com a camisa do Vasco. Dando sequência, a gente começa o segundo tempo com o Léo Jardim. Assim, falta pouco para canonizar. É quase um santo já. O Léo Jardim é o melhor jogador do Vasco nesses últimos 2 anos. Tivemos momentos de Verratti, que agora vive um mau momento. O Piton também não vive um momento legal. E o Léo, apesar de ter falhado durante o ano aqui, eu lembro dele tomando um frango contra o Bangu no Campeonato Carioca. Se eu não me engano é isso, se não me falha a memória. E teve um outro jogo aqui, outro jogo ali, assim, coisas pontuais, tá ligado? Mas no geral é um baita de um goleiro, é uma baita de uma contratação. Aqui o Borré sai cara a cara com ele e é Léo Jardim fechando o ângulo. E assim, cara, como eu falei, no primeiro tempo, se você quiser forçar para elogiar o Vasco, você fala que pelo menos o Vasco não sofreu tanto. No segundo, esquece. O time esfarelou, o time não aguentou, e aí a gente só não tomou gol com 12 minutos porque lá tinha Léo Garden, baita goleiro. Assim, é realmente monstruoso. É monstruoso. Se o resto da galera ele acompanhasse, a gente tá brigando aí pelo título, mas a média do Vasco é Emerson Rodrigues, é Jean Davi, que o Pedrinho falou que é bom. E assim, eu ainda tenho muito paciência com o Pedrinho, mas pô, o Jean Davi, o Pedrinho falou na coletiva semana passada que, gente, não, veja bem, o Jean talvez não esteja ainda adaptado, mas pô, é um jogador que ia para a seleção chilena. Literalmente a pior seleção das eliminatórias. Aí é foda, né, Pedrinho? Tu me ajuda a te ajudar aí, né? Eu acho que o meu principal ponto de crítica aqui é o Marcelo Santana, mas, pô, ajuda o meu lado aqui, né? Enfim, defesaça. Só que depois, gol dos caras Wesley, que ano passado foi muito importante pra gente contra o Cruzeiro, que ele errou um gol feito, tá ligado? Só que dessa vez, olha só, o Emerson Rodrigues entra, porque, sei lá, Leandrinho cansou, já não dava mais. Olha só o Emerson Rodrigues aqui, ó. A gente saindo, a gente no campo de defesa. Olha o gênio. Ele pega a bola, vai dar um passe, perde a bola. É genial. E aí a bola bate e rebate e depois vai sobrar fora da área pro Wesley, que chuta e faz um golaço de fora da área e sai aqui pra comemorar. O Wesley que é um cara que chegou a ser ventilado no Vasco e tal. E eu lembro da torcida falando, pô, eu acho que não presta não. E eu cheguei a pensar isso. Eu acho que eu não falei publicamente em lugar nenhum, mas pô, lembrava do jogo dele contra o Cruzeiro ano passado, tá ligado? Ele jogando mal pra caramba. Eu falei, não, gente, Wesley. E aí olha agora. Caraca, quem dera o Wesley. Vive um bom momento. 9 gols no Campeonato Brasileiro. O Vasco sempre consegue surpreender. Vira e mexe, você olha pra alguns jogadores, você fala, ah, não, mano, assim, a gente tá ruim mesmo, mas, pô, não precisa desse fulano. E aí o ano acontece e você fala, caralho, o fulano agora seria titular. É complicado. A gente toma um golaço de fora da área. Depois, perdemos essa chance. Olha só, cruzamento do Coutinho, que entrou tentando alguma coisa. A bola sobra pro Hugo Moura, que perde o gol. Meu Deus do céu. Olha a chance que o Hugo Moura tem ali. Cara, o Hugo entra, o Coutinho tenta algumas coisas. O Coutinho dá uma boa bola no Verratti, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu acho que o Coutinho entrou até melhor, contribuindo um pouquinho melhor do que foi o Payet no primeiro tempo, apesar de que o Payet também estava arrumando uma gracinha ou outra, mas perde a chance aqui do empate. E depois o que a gente vai ter é o seguinte, o lance do Verratti. Olha só, uma bola que o goleiro chuta, o Coutinho dá de cabeça. Cara, olha só, é Verratti e goleiro. É tentar chutar de primeira ou dominar tirando do goleiro. O que ele faz? Ele apanha da bola, perde, cai, se joga. O juiz, obviamente, não marca nada. Inegavelmente, um momento muito ruim do Pirata. Muito ruim. Como eu falei, cara, se fosse qualquer outro, eu tinha subido o tom. Eu já tava com apelido, com xingamento irônico, engraçado. Tá ligado? É que o Verratti é aquele tipo de jogador que a gente gosta tanto, que dá dor, sabe? Dá dor, dá dó, dá um sentimento ruim de criticar, porque você sabe que se não fosse ele, estaria tudo ainda pior. Mas, pô, tá mal, hein? Não tá legal.
não tá bacana. A bola, nesse momento, até chega, ele não consegue fazer nada. O pessoal chegou a postar meme com isso aqui, ó. Vou explicar de novo. E aí, explicando pra um burro, tá ligado? Um burro. A piada agora, tem gente até já zoando, tipo, pô, Verratti parece um cavalo, um burro jogando. Tamo nesse nível. Enfim, como eu falei, e infelizmente eu tava certo, cara, tem hora que eu gostaria muito de estar errado, mas nesse caso eu tava certo. Como eu falei no último vídeo do Vasco, cara, a gente não vai pra Libertadores, né? Muito provavelmente não vai. Eu falei isso no último vídeo e agora parece ter menos chances ainda. O Vasco vai ficar pelo caminho. No final de semana tem um jogo muito importante contra o Corinthians lá na Neoquímica. Ah, mas tá sem o Depay, mas enfim, a tendência é que a coisa continue não tão legal. Então assim, tem chance? Tem. Eu acredito? Não. Mas é aquilo, não, José, mas você como torcedor tem que acreditar até o final. Cara, eu não compro essa ideia. Pra mim, quem tem que acreditar até o final é o jogador que tá lá jogando. Quando eu vou no estádio, lá eu apoio, tá ligado? Mas assim, dentro de casa, o que eu creio, eu deixo de acreditar, pouco importa. Quem tem que ter fé até o final é quem tá jogando e efetivamente fazendo alguma coisa lá, tá ligado? Enfim, pessoal, mas tá bom. No final das contas, é culpa de quem? Olha só, a gente tem aqui... O Paiva tem que ser criticado. O Paiva, assim, é verdade que ele tem um elenco bem ruim na mão, mas também não tá conseguindo agora estar em nada. Teve tempo que realmente ele tirou leite de pedra, só que agora, velho, não tá saindo nada mesmo. O Vasco não joga bola. Você quer números? Você quer, assim, comprovação de fatos mesmo? Olha só, eu até anotei. 11 finalizações nossas contra 16 deles. Tivemos 6 defesas do Léo Jardim e 0 nenhuma do goleiro Rocher. A gente jogou 90 minutos mais acréscimos, o goleiro deles não fez nenhuma defesa. Teve aquele lance que a gente acabou de ver do Hugo Moura, que ele teve que sair para meio que abafar. Teve o lance do Verratti, só que como não tem finalização, não conta a defesa. E o lance do Hugo Moura, o Hugo chutou para fora. Nenhuma defesa o jogo todo. Então, assim, o Vasco vai morrer nesse 4-3-3, que nunca muda. A gente não tem time para jogar em 4-3-3 e o Paiva não abre mão. Então, assim, eu acho que no cenário geral, para um interino, ele rendeu muito mais do que o esperado, tá ligado? No recorte dos últimos 1-2 meses, não tá rendendo nada. Cara, é assim, agradecer aos céus, agradecer a Deus, o fato da gente estar perdendo e não tá lá embaixo brigando. Isso aqui é um mérito dele, tá ligado? É um grande feito. Mas, como eu falei, no recorte mais recente, nós não joga nada, velho. Não joga nada. Olha só, nos últimos 3 jogos, também anotei. Nos últimos 3 jogos, a gente tomou 7 gols, 7, e não fez nenhum. A gente hoje não dá um chute no gol. E aí é aquilo, beleza, chega de falar do Paiva, vamos voltar a falar do Marcelo Santana. O Marcelo Santana é o atual Paulo Brax, é quem montou esse time, junto com o Alexandre Matos, que também é outro que não pode ser inocentado aqui. Olha só, é verdade, a gente não tinha muito dinheiro, mas... Aqui o Savasco, uma conta que eu até gosto lá no Twitter, ele faz uma crítica em forma de meme que é válida, tá? O Botafogo com 13 milhões trouxe Savarino e Igor Jesus. Igor Jesus, atacante titular da Seleção Brasileira. Que é bem verdade que lá não tá jogando muito bem não, mas está lá, titular da Seleção Brasileira. 13 milhões. O Vasco com 26, o dobro, trouxe Maxime e Emerson Rodrigues. A gente não tinha muito dinheiro, é verdade. Mas se você rasgar o dinheiro, ele vale ainda menos. Mais um jogo que a gente não joga nada.